Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimo, nós estamos celebrando o que nós chamamos na liturgia da nossa Igreja Católica de tempo comum. Nós falamos tempo comum, mas não significa que não tem importância. Aliás, é um tempo muito importante para a nossa espiritualidade, porque nós acompanhamos Jesus no seu ministério público. Esse ano nós vamos ler o Evangelho de São Mateus. Nas missas que nós celebramos aos domingos, nós cantamos o hino de louvor e também nós fazemos, é claro, a nossa profissão de fé. Sempre no segundo domingo do tempo comum, nos 3 anos A, B e C, Mateus, Marcos e Lucas, nós costumamos ler uma passagem do Evangelho de São João. Cada domingo uma passagem diferente. E nesse domingo nós vamos ler o capítulo 1, versículos 29 e 34 de João. E nós temos a apresentação de uma figura ou de uma imagem belíssima que vem desde o Antigo Testamento, que é a imagem do Cordeiro de Deus. João Batista que indica: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe que João não é um texto muito fácil para a gente entender, mas ele tem um recurso catequético muito bonito, muito profundo, utilizando várias imagens para nos apresentar a pessoa de Jesus. E essa imagem do Cordeiro, ela se repete no Evangelho, depois também no livro do Apocalipse. E é uma imagem que remonta lá ao Antigo Testamento, lembra a figura do servo sofredor, descrita pelo profeta Isaías. São 4 cânticos que apresentam essa figura um pouco estranha, que vem para carregar as nossas dores, os nossos sofrimentos, vem para apagar os nossos pecados. E é uma figura também que lembra, é claro, a imagem do Cordeiro Pascal, que os judeus celebravam na Páscoa, o Cordeiro da Redenção. Então, Jesus é o servo que oferece a sua vida pela redenção da humanidade e também é o Cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. Eu gosto muito quando João, no livro do Apocalipse, ele usa também essa imagem do Cordeiro. Depois de escrever as 7 cartas para as comunidades da Ásia Menor, transmitindo conselhos, às vezes chamando atenção, às vezes incentivando essas comunidades, ele começa a descrever as suas, vamos dizer assim, a experiência mística que ele tem, né? E no capítulo 4 e capítulo 5, ele fala de uma voz que o chama para ir para o céu. Tem uma porta aberta e uma voz que o convida a entrar no céu, para mostrar as coisas que deveriam acontecer. Entrando lá no céu, ele vê um trono, e nesse trono Deus está sentado. João não fala Deus, mas ele vai descrevendo de tal maneira a beleza, a majestade da figura divina, que é o Pai, Deus, Criador, que está sentado. E ele está segurando na mão um livro que conta a nossa história, a história das comunidades. Só que esse livro ele está lacrado a 7 selos e ninguém consegue abrir esses selos. Eu fico pensando assim, vocês já imaginaram a nossa vida ser um livro fechado? Não compreendemos a nossa história, o sentido da vida, a nossa existência. Então é isso, né? E ninguém consegue então desvencilhar esses selos. E João começa a chorar, né? É o próprio choro daquelas comunidades que estavam passando por momentos difíceis, principalmente de perseguições por causa do Império Romano. E aí um ancião consola João, fala: não chora, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, vai abrir os selos. E João olha e não vê nenhum leão, né? Ele vê um cordeiro ferido. Como é que um cordeiro ferido pode estar de pé, né? Olha, esse cordeiro ferido é Jesus, é o Cristo crucificado, mas também ressuscitado. Ele é o único que é capaz
de entender a nossa história, de abrir o livro da nossa história, de romper esses selos. É o que vai acontecendo depois. É assim que João descreve no livro do Apocalipse. O que João quer mostrar para nós? Que Jesus é o Cordeiro, o único capaz de ler a nossa história, de entender a nossa vida e de apagar os nossos pecados. João fala pecado no singular. O pecado aqui é a negação de Deus, é a negação de Cristo como o Senhor e Salvador, aquele que vem para nos salvar. O pecado é essa rejeição de Deus. Isso é terrível, né? Vocês imaginaram negar Deus na nossa vida? João apresenta esse Cristo que, através da sua vida e da sua morte, tira o pecado do mundo. É aquele que vem para nos santificar, para nos salvar. É assim que nós acreditamos e celebramos, irmãos, na Eucaristia. Por isso que nós rezamos: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a celebrar essa comunhão profunda com Jesus, esse Cordeiro de Deus, aquele que nos acompanha, que nos liberta, que dá sentido à nossa vida, à nossa existência. É aquele que nos santifica. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.